E aí, pessoal, como é que vai? Nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a desenvolverem um CSV AI Agent usando LangFlow. Um CSV AI Agent é um agente de IA capaz de interagir e manipular dados de planilha CSV. E antes da gente colocar a mão na massa, vamos rapidinho para um contexto. Os CSVs, ou as planilhas CSVs, elas se encaixam nesse tipo de dado que a gente chama de dados estruturados, porque elas possuem colunas e linhas, ou seja, um formato pré-definido, que é diferente, o oposto dos dados não estruturados, que já seguem um formato mais livre, como e-mails, artigos, imagens, transcrições, conversas. Os grandes modelos de linguagem eles foram treinados em sua grande parte por dados não estruturados. Por isso que eles são tão bons em reproduzir a nossa forma humana de escrita e de fala. Mas quando a gente precisa delegar para esses modelos a tarefa de lidar com formatos mais pré-definidos, como formulários, tabelas SQL ou mesmo as planilhas, acaba exigindo uma abordagem um pouco diferente. E o que é bem interessante dentro do LangFlow é que a gente consegue desenvolver esse agente utilizando um componente que existe dentro do LangFlow que é focado nessa tarefa, ou seja, de estabelecer um contato, ou seja, de estabelecer a ponte entre um dado que é mais estruturado, como uma planilha, e o grande modelo de linguagem. Vamos lá colocar a mão na massa. Para a gente iniciar o nosso fluxo, então, eu vou criar um novo projeto. E como toda conversa, sempre precisa de uma entrada, certo? E aqui a gente está esperando que o usuário dê uma primeira entrada, ou seja, que forneça uma primeira pergunta para o modelo de linguagem, para que ele possa fornecer uma resposta. Para a gente iniciar essa conversa, então, a gente vai precisar de um componente chamado Chat Input. Esse componente possibilita, que a gente consiga capturar as mensagens recebidas aqui da área de dentro do playground do LangFlow. Então, é um componente bastante importante. E antes que essa mensagem do chat input possa ser direcionada para o modelo de linguagem responder, para o agente responder, a gente precisa passar algumas instruções para esse agente de IA, para que ele consiga entender, ter informações de contexto sobre como ele deve interpretar essa informação. E aqui dentro do LangFlow, o componente responsável por essa tarefa, é o componente prompt. Então, aqui do lado direito, na área de componentes, a gente vem na área prompt e arrasta o componente prompt. E quais as instruções que a gente vai passar aqui dentro desse prompt para esse agente de IA? No nosso caso, a gente vai estar desenvolvendo um agente, a título de aprendizado, um agente que analisa uma planilha de dados de vendas fictícios de um e-commerce. Então, a instrução que eu vou passar para esse agente é de que ele é um analista de dados de vendas de um e-commerce. Para a gente avançar mais rápido, eu vou pegar aqui um prompt que eu já pré-defini para esse agente, e aí eu explico para vocês como que ele foi feito. No nosso caso aqui, então, eu passei a instrução de que ele é um analista de vendas, de dados de vendas experiente, com foco em entender as métricas e tendências de um e-commerce. Além dessa instrução que refina qual é o papel desse agente, eu também passei uma instrução aqui de que ele deve passar essa resposta. Essa resposta tem que ser a mais precisa e objetiva possível. Assim a gente direciona para que esse agente forneça respostas mais curtas. E também uma outra instrução sobre informar qual dado foi utilizado no raciocínio utilizado para gerar a resposta. Como a gente precisa que esse agente seja muito preciso nas informações, já que ele está lidando com uma informação que é mais estruturada, então é importante utilizar aqui, solicitar que o agente explique qual foi o raciocínio, se isso foi importante para o seu caso. No nosso caso, é importante. No caso, por exemplo, dele responder uma pergunta que exige um cálculo, qual foi o cálculo que ele utilizou e qual raciocínio para utilizar e por que utilizar aquele cálculo. Então, aqui a gente consegue adicionar uma camada de explicabilidade para essa inteligência artificial. E aqui, continuando, eu coloquei um exemplo, que é o que a gente chama, uma técnica que a gente chama de few shot learning. Então, a gente dá um exemplo para a inteligência artificial para que ela utilize esse exemplo como contexto na hora de fornecer uma resposta. E aqui a pergunta do usuário, obviamente. E aqui a gente utiliza uma variável que se chama input. Quando a gente coloca uma variável dentro do prompt, significa que toda vez que esse fluxo for executado, esse campo aqui, que está entre chaves, vai ser substituído pela pergunta do usuário. É isso que define o que é uma variável. Beleza? Podemos salvar. Opa, não salvou? Deixa eu colocar aqui. Check and save. Agora, para conectar todas essas informações, vamos ligar aqui a saída do chat input, ou seja, a mensagem do usuário, com o input do prompt, certo? Já que essa variável precisa receber a mensagem que vier do chat input.
Agora, continuando no nosso fluxo, chegou a parte divertida em que a gente vai adicionar o componente central desse agente, que é o componente CSV Agent. Então, arrastando aqui na área de Experimental, você pode arrastar, vir na seção Agentes e você vai encontrar aqui o CSV Agent, que é esse componente que faz esse papel que eu já expliquei de fazer a comunicação entre o modelo de linguagem e a sua tabela de dados não estruturados. Perdão, tabela de dados estruturados. E o que esse CSV a gente precisa receber como parâmetro? Como saída do prompt, agora que eu já tenho a mensagem aqui formatada, né, o prompt que vai receber o input mais as instruções, eu posso passar aqui esse prompt que já tem as instruções que eu passei e a pergunta do usuário como texto, que é uma das entradas que esse CSV a gente precisa receber. Um outro parâmetro aqui vai ser o componente de modelo de linguagens, ou seja, qual o LLM que eu quero utilizar aqui para fazer a interpretação das informações. Eu poderia escolher qualquer um que tem aqui disponível na área de componentes, mas no nosso caso aqui, a gente vai utilizar o componente da OpenAI. Não se esqueça de adicionar aqui a sua API Key. No caso aqui, eu já tenho uma variável já colocada aqui. Mas você pode capturar essa OpenAI Key na área de documentação, no dashboard da OpenAI, se você tiver uma conta criada. Vou deixar algumas instruções à parte aqui nos comentários para quem quiser consultar. E aí agora eu posso ligar aqui o Large Language Model com o Language Model do CSV Agent, que agora ele vai utilizar esse modelo de linguagem para fazer a interpretação das informações. Quase pronto. O nosso fluxo, então, ele já consegue receber a mensagem do usuário, já consegue enviar as instruções para esse agente também, e já tem o seu modelo utilizado para interpretação. O que falta aqui? Os outros parâmetros do CSV Agent, e entre eles, o principal, que é a informação que eu quero analisar, certo? Então, nesse parâmetro aqui, FilePath, você pode fazer o upload da planilha que você quer analisar. No nosso caso, vou fazer o upload aqui dos dados de venda fictício. E, depois de analisado, esse componente vai gerar uma saída, que aqui eu tenho duas opções. A response, e essa response eu poderia... no nosso caso aqui, o que a gente quer fazer é que essa response apareça novamente para o usuário, né, seja retornada para o usuário dentro do Playground. Para que a gente execute isso, a gente vai na área de componentes, vai no Outputs, que na tradução quer dizer saída, né? Qual é a saída que a gente quer dar? A saída que apareça lá dentro do Playground. Então, display a chat message in the Playground. Então, aqui, essa mensagem ela vai ser reproduzida lá na saída do Playground, na área de Playground do Langflow. Eu poderia fazer outras chamadas subsequentes para esse agente, dar uma etapa sequencial para esse agente? Poderia, como, por exemplo, gerar um gráfico, ou um relatório, ou enviar um e-mail de reporte para alguém, chamando uma outra tool? Poderia. Mas nesse caso, a gente quer só que ele responda de volta para o usuário aqui. Então, a gente vai colocar aqui a response chart output. Agora, o nosso fluxo está pronto para ser testado. Para a gente começar o teste aqui, dentro dessa planilha, vou perguntar aqui para ele. Começando com uma pergunta simples. Legal. Qual foi a quantidade total de liquidificadores vendidos? A quantidade total foi 19. E aqui ele completou dizendo qual foi o raciocínio utilizado para gerar a resposta. Calculei a quantidade filtrando a coluna nome do produto para encontrar todos os registros e somando os valores da coluna quantidade correspondente. Bacana, né? Agora vamos para uma pergunta mais complexa que envolveria um cálculo adicional, por exemplo.
Num segundo teste aqui, perguntando qual o ticket médio de compra por cliente, ele respondeu: ticket médio de compra, 6.320. Calculei essa média agrupando os dados pela coluna ID do cliente. Legal. Isso já mostra que ele priorizou o ID, que é o único, né, ao invés de usar o nome do cliente, já que o nome do cliente poderia estar duplicado, por exemplo, em clientes que possuem o mesmo nome. Então, ele fez esse raciocínio e calculando a média do preço final para cada cliente, e em seguida tirei a média desses valores. Legal, né? Vamos parar por aqui por esses dois testes, mas fiquem livres para testar outras perguntas também e passar o feedback para a gente se funcionou para vocês. E o que é interessante do CSV Agent é que a gente dá uma capacidade maior da inteligência artificial, dos modelos de linguagem, a executarem tarefas que naturalmente, na sua forma bruta, eles poderiam falhar. E aí eu estou falando de tarefas como interpretação de dados e tipos, quando você precisa perguntar, por exemplo, quais são os formatos de dados que você tem na sua planilha, né? Quando você está explorando esse tipo de pergunta, também é importante, quantas linhas de dados tem. No caso que ele vai precisar executar um processo para encontrar a resposta, não exatamente essa resposta vai estar lá, né? Tarefas como filtragem e agrupamento, no nosso caso aqui, eu poderia perguntar, por exemplo, quais os produtos, 5 produtos mais vendidos, mostrar apenas ou quais foram as vendas realizadas só no Brasil, ou mesmo realizar operações matemáticas e resumos, né? No caso, qual o valor médio das compras, ou resumir o desempenho das vendas por trimestre. Aqui a gente está utilizando como exemplo os dados de vendas de um e-commerce, mas poderia servir para qualquer tipo de informação que possa ser armazenado em planilha CSV. E, em resumo, a gente dá a capacidade para a inteligência artificial trabalhar com formatos de tipos em que a gente precisa que a IA seja mais precisa nas suas informações ou exija algum tipo de operação matemática ou estatística adicional. Então, é muito legal para trabalhar com formatos de dados mais numéricos, por exemplo, né? É claro que quando a gente vai para uma aplicação escala desse tipo de agente, quando o volume de dados começa a ficar muito grande, ou você tem que trabalhar com milhares ou milhões de linhas, por exemplo, talvez esse modelo já não seja muito apropriado para o seu caso. Aí entra uma das limitações do CSV Agent, né? Porque é importante saber por aqui também. Então, quando você precisa lidar com milhões de linhas, aí vale a pena você migrar para um outro tipo de agente, como, por exemplo, os SQL Agents, que são os agentes que trabalham direto, executam consultas dentro de bancos de dados relacionais, por exemplo, né? Mas eu tenho certeza que dentro desse formato aqui, o CSV a gente já pode ser bastante útil para lidar com tarefas de análise de dados. Eu espero que tenha sido útil para vocês esse tutorial. Qualquer dúvida podem fazer contato comigo, fico à disposição. E mais informações também deixo os links aqui dentro dos comentários. Para quem tiver também interesse em conhecer outros agentes já desenvolvidos pela Off-Grid Martech, vou deixar o link aqui nos comentários. Tchau, tchau!